Queridos irmãos, você crê que Deus é soberano, que Ele está no controle, que tudo e todos nesse universo estão sob o seu comando, que nada escapa da sua soberania? Bem, é comum ouvir as pessoas dizerem: Deus está no controle, Deus é soberano. Mas uma coisa é entender isso ou saber isso, outra coisa é viver de acordo com essa verdade, de modo tal que até mesmo quando nos acontecem coisas que nós não gostamos e nos fazem sofrer, sem em absolutamente nada diminuir a nossa responsabilidade e culpa, nós cremos, e isso é fé, nesse controle perfeito e absoluto de Deus sobre tudo e todas as coisas, de modo que, segundo o seu plano infalível, que se concretizará, homens não poderão frustrar, homens não poderão adiar o que Deus agendou, não poderão antecipar o que Deus determinou e o que Deus marcou, porque o controle do Senhor é tão perfeito, é tão absoluto, que tudo o que puder, do ponto de vista humano e espiritual maligno, opor-se ao seu plano para frustrá-lo, Deus tem o poder de impedir que as manobras humanas, as sagazes e astutas intervenções malignas, elas triunfem, tenham êxito, e o plano de Deus fique frustrado. Isso é impossível, porque Deus é soberano. E é sobre isso que eu quero ver com os irmãos, baseado em passagens muito simples, mas que nos ensinam essa preciosa verdade. Evangelho de João, capítulo 2, verso 4. Jesus lhe respondeu, ele respondeu para Maria, sua mãe. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, até deixar a casa para entrar no ministério, eu estava numa relação contigo. Agora as coisas já mudaram. E ele pergunta: que tenho eu contigo? E ele declara: a minha hora ainda não chegou. Que hora é essa a qual Jesus se refere? E ele diz: a minha hora ainda não chegou. A hora de ser traído, a hora de ser preso, a hora de ser flagelado, a hora de ser torturado, cuspido, ridicularizado, crucificado, a hora de dar a sua vida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida, para resgatar, para libertar mediante o pagamento do resgate, que foi o seu sangue, os cativos. Sim, a minha hora ainda não chegou. O Senhor tinha plena consciência de que chegaria a hora, não a hora do relógio, mas o momento certo, a hora certa, não a hora certa do relógio, mas o momento certo, o momento agendado, o momento preparado, o momento idealizado, para que se cumprisse a expiação do pecado de toda a humanidade. E ele declara: a minha hora ainda não chegou. Em João capítulo 7, vamos para lá? João capítulo 7, versículo de número 30, está escrito: e eles procuravam
prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por quê? Pois a sua hora ainda não havia chegado. Aquelas autoridades estavam espumando de ódio, estavam absolutamente decididas a matar Jesus. Aqui neste capítulo, Jesus os questiona: por que procurais matar-me? Tinham força, tinham poder, tinham soldados, tinham ódio, estavam decididos. Como explicar o fato de que ele, com plena liberdade, no templo, pregando, com toda a liberdade, por que não puseram suas mãos nele e não fizeram com ele aquilo que tinham planejado e iriam fazer? Há uma explicação teológica e espiritual. Ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Deus havia determinado a hora certa, o momento certo para Jesus ser entregue nas mãos dos homens, para ser crucificado. E enquanto a hora certa, divina, não chegasse, as tramas humanas, os ódios humanos, a raiva humana, os complôs humanos, o conselho secreto dos maus que se reúnem por traição, que maquinam, eles não dão em nada, eles são frustrados, as pessoas desanimam, as pessoas desistem, elas perdem a coragem, acontece tantas coisas, e elas não executam aquilo que elas podem executar, querem executar, mas conscientemente ou inconscientemente, elas estão sob uma força maior, uma soberania, que não permite, que impede que façam o que querem fazer. A explicação para ninguém lhe pôr as mãos não é que estavam com medo, eram covardes, não tinham força, não tinham poder. Não, a explicação é porque é a explicação, a sua hora ainda não havia chegado. Se os irmãos lerem nos 3 evangelhos, verão Jesus em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, onde trabalhou e viveu quase toda a sua vida. Depois de pregar na sinagoga, a multidão o pega e o quer levá-lo para um precipício, porque a cidade estava sobre uma alta montanha, para dali precipitá-lo. Essa foi a decisão da multidão, está no texto bíblico. Mas Jesus passa entre eles e ninguém põe as mãos nele. Como é que uma multidão decidida, determinada, o tira de dentro da sinagoga para levá-lo para o penhasco e para dali empurrá-lo? Ninguém toca nele. E ele passa por entre eles sem que ninguém lhe toque a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. E na sua soberania, Deus não permitia que ninguém encostasse nele. Vejamos João 8, verso 20. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Por que não o prenderam? Se tinham força, se tinham um aparato policial, soldados, o quê? Por que não? Qual a explicação? A explicação é o perfeito e absoluto controle de Deus, de modo que os homens não anteciparão, não adiantarão e não frustrarão o que Deus determinou e o que Deus planejou. É impossível para os homens fazer isso. Por isso, tendo todas e amplas condições de executar sua vontade, não o fizeram. Ok? Muito bem. Vamos para João 12. João 12, meus irmãos.
é um divisor de águas. O Evangelho de João é muito fácil de entender. Do capítulo 1 ao capítulo 11, é o ministério de Jesus, os 3 anos dele. De 12 em diante, são as últimas semanas do seu ministério. Marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a última Páscoa, a terceira Páscoa, o último ano. Completaria os 3 anos. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E os gregos pedem para ver Jesus. E Jesus não atende os gregos. Por quê? Ele disse no versículo 32, João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for crucificado, eu vou atender os gregos, os alemães, os africanos, os asiáticos. Agora eu não vou atender os gregos. Por quê? Vejamos o verso 23. Jesus lhes respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ninguém colocou suas mãos em Jesus, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas agora, ele entra triunfalmente em Jerusalém, e ele diz: chegou a hora, chegou o tempo determinado, agendado, estabelecido por Deus. Chegou a hora de ser glorificado. Em João 17, depois nós veremos, ele pede: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Em glória, Jesus existia eternamente com o Pai. E ele pede para voltar para esse estado de glória do qual ele saiu. E agora ele está dizendo: chegou a hora de ser glorificado. Acontece que o primeiro degrau para ser glorificado é ser traído. O segundo é ser flagelado, torturado, humilhado. O terceiro degrau para a glória é ser crucificado, ressuscitar, subir aos céus e ser entronizado. Jesus entendia que o seu sacrifício na cruz era o primeiro passo, era o primeiro estágio para retornar à glória eterna. Ele interpretou a cruz, com todo o horror da cruz, como o primeiro estágio de volta à glorificação. Por isso ele diz: chegou a hora de ser glorificado. Para ser glorificado, eu precisarei subir aos céus. Para subir aos céus, eu precisarei ressuscitar. Para ressuscitar, eu terei que ser crucificado. Para ser crucificado, eu serei traído. Então, chegou a hora de dar a minha vida, a hora de ser sacrificado, de morrer no lugar da humanidade. Chegou a hora, disse Jesus. Veja o verso 27 agora, João 12, 27. Agora, a minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me desta hora? É isso que eu devo fazer? Eu estou angustiado. A hora de dar a minha vida chegou. A hora de obedecer a Deus chegou. Mas essa obediência vai me custar caríssimo. A hora de dar a minha vida chegou. E o que é que eu direi diante da angústia que a cruz me causa? Eu direi: Pai, salva-me desta hora, me livra da cruz. E ele declara: mas foi para isso que vim. Eu vim para morrer, eu vim para dar a minha vida. Eu vim para esta hora. Então ele declarou: ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. Não o prendiam, não colocavam as mãos nele, porque não havia chegado a sua hora. Mas agora chegou. E quando chega a hora de obedecer, mesmo que o custo da obediência seja o sofrimento, o que é que devemos pedir ao Pai?
livra-me desta hora. Não, eu vim para esta hora. Então eu não posso pedir que Deus me livre do propósito, da razão da minha vinda. Eu vim para esta hora. Ele veio, ele curou, mas ele não veio curar. Ele libertou pessoas possessas, sim, mas ele não veio para fazer isso. Ele ensinou, mas ele não veio para ensinar. Ele pregou, mas ele não veio para pregar. Ele veio para dar a sua vida na cruz do Calvário. Deus podia ter usado outros. Quantos milagres Deus fez através de Elias, de Eliseu? Quantos? Deus não precisava que o seu filho se encarnasse para operar milagres. Deus não precisava, para libertar pessoas possessas, que o seu filho se encarnasse. Deus já usara outros tantos, e poderia continuar usando outros tantos para pregar e ensinar. Mas para dar a vida na cruz, só o Filho de Deus, o justo pelos injustos. Portanto, meus irmãos, Jesus entende, eu vim para esta hora, a hora de ser crucificado, e ninguém frustraria. Satanás tentou de tudo, os homens tentaram de tudo, mas o soberano controle de Deus sobre tudo e todos não permitiu que o plano de Deus fosse alterado, frustrado, atrapalhado, dificultado de algum modo. Aconteceu quando Deus quis, como Deus quis, do jeito que Deus planejou. Verso 30, Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, a hora de Jesus, a hora de ser sacrificado era também a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe, Satanás, será expulso agora. Na cruz do Calvário, Satanás foi derrotado, foi vencido e amarrado. O que é amarrar? É neutralizar. Você entra na casa de um valente e tira tudo que é dele, e ele fica de braços cruzados, assistindo você saqueá-lo? Não, você tem que entrar num confronto com ele. Depois que você derruba ele, você amarra ele, para ele não se levantar. Foi na cruz que Satanás foi amarrado, e agora Deus, através da igreja e do evangelho, vai saquear, vai tirar vidas das trevas pelo poder do evangelho. Chegou a hora do julgamento deste mundo. Foi na cruz que o mundo foi julgado. O que há de mais importante para acontecer não está para vir, ocorreu na cruz do Calvário. Queridos irmãos, vejamos João 13, versículo 1. Jesus está agora para celebrar a ceia, a última ceia com os seus apóstolos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora, Jesus sabia que a sua hora, qual hora? A hora de passar deste mundo para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus tinha plena consciência de que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E ele passaria sacrificando-se, entregando-se na cruz do Calvário. João capítulo 16, verso 32. Está próxima a hora, e já chegou. A hora está próxima e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. A hora de ser desprezado, abandonado, traído, da deserção, chegou a hora. E ele teria que enfrentar, humanamente falando, sozinho.
Mas ele disse: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Capítulo 17, verso 1. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Pedir para que o Pai glorifique o Filho é: Senhor, eu vou morrer, ressuscita-me para eu subir aos céus e para eu ser glorificado. É isso que ele pede. Ele não pediu para desistir da cruz, mas para ser glorificado. Meus irmãos, o que é que tudo isso nos ensina? Nos ensina que tem a hora de Deus para a nossa vida. Tem o momento de Deus para a nossa vida. Não é a hora desse relógio. Passamos por certas coisas na vida e dizemos: Deus, resolve. Deus, socorre. Deus tem a hora. Deus tem o momento certo. Deus está no controle. Ninguém terá o poder. Deus, eu fiquei doente, gravemente doente, se não chegou a hora. Deus não permitirá que a doença leve você. Mas se também chegou a hora, você pode vender todos os seus imóveis, ir para o país de primeiro mundo, o melhor hospital, o melhor tratamento, o melhor de tudo. Não adianta, porque a hora de Deus é a hora de Deus. Tem a hora de Deus nos chamar à sua presença. Está agendado, está marcadinho. Você não sabe, eu não sei. Tem a hora, é o momento de Deus. Tem a hora, tem o momento, porque há um plano de Deus. Um plano de Deus para você executar, para você cumprir. Para uns exigirá sofrimento, renúncia, para poder obedecer e cumprir o plano. Para outros exigirá menos, mas exigirá, porque há um plano, e Deus está no controle desse plano. A sua família não vai ser destruída, não importa o que acontecer pela responsabilidade ou pela irresponsabilidade nossa, humana, mas o Senhor é soberano, está no controle. Irmãos, nós precisamos entender, saber, crer e descansar que alguém está controlando, dominando e está impedindo que forças humanas, forças malignas, talvez você não saiba, mas muita gente já pode ter decidido matar você, ou quebrar o teu negócio, fazer alguma coisa para o teu negócio não dar certo, para você ser prejudicado, mas as tramas humanas não deram em nada, talvez você nem sequer saiba do que foi tramado, porque Deus não permitiu, porque Ele está no controle. Mas quando Ele permite, então, irmãos, pela fé, nós acreditamos que Ele tem um propósito, mesmo que Ele permita situações e circunstâncias que nos façam sofrer. Então, viver de acordo com, uma coisa é saber e dizer automaticamente, e virar um jargão, Deus é soberano, isso sai fácil da nossa boca. Ele está no controle, isso sai muito fácil. Difícil é quando as coisas acontecem, e acontecem contrariamente a nós, e nos faz sofrer, e você continua crendo nesse controle, e que algo te aconteceu, não foi porque Deus cochilou, porque o guarda de Israel não cochila, não vacila, ele guarda o seu povo. Nós precisamos, irmãos, viver de acordo com essas verdades maravilhosas. E eu leio para os irmãos, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, o Senhor disse: desde toda a eternidade
eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus pode tirar você das garras de Satanás, do inferno, de todos os demônios e de todos os homens. Mas Satanás, o inferno, todos os demônios e todos os homens não podem tirar você das mãos de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Deus agiu e os homens fizeram com Cristo o que estava de acordo com as Escrituras. Tudo que Pilatos e Herodes fizeram para cumprir o que Deus havia planejado. Essa é a nossa fé. Isaías, capítulo 46, versos 8, de 8 a 11. Lembrai-vos disso e considerai. Trazei-o à memória, ó transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Sou eu quem anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá. O que é o conselho? O conselho é a reunião de Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, as decisões soberanas do Deus Uno e do Deus Triuno. O meu conselho, o que foi decidido no meu conselho, subsistirá, e realizarei toda a minha vontade. Não há nada que Deus tenha decidido no seu conselho eterno que homens poderão frustrar, mudar, alterar de algum modo absolutamente impossível. Chamando do Oriente uma ave de rapina e de uma nação distante, o homem do meu conselho, está se referindo a Ciro, que será usado por Deus, o imperador Medo-Persa, para ir à Babilônia, tirar o seu povo. O homem do meu conselho, sim, eu disse e cumprirei essas coisas. Estabeleci esse propósito e também o executarei. Todo o plano, todo o propósito divinamente estabelecido, ele é executado, sem chances dos homens alterarem e frustrarem o que Deus determinou. Irmãos, por isso, Jesus passou 3 anos debaixo do ódio, da fúria, da força, mas eles não colocaram suas mãos no Filho de Deus. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Deus não deixaria que seu filho fosse morto antes. Ele seria morto na Páscoa, exatamente no dia que o cordeiro era sacrificado, o cordeiro da Páscoa. O seu sangue seria derramado. Ao terceiro dia ele ressurgiria, e ninguém iria fazer com que fosse antes e nem depois, por conta do controle divino. É isso, é assim que nós precisamos viver, crendo que nossas vidas estão nas mãos de Deus, e que Ele nos ama, e que nós estamos sob o seu controle, perfeito e absoluto. Isso nos livrará daquela ansiedade terrível que tanto mal nos causa, e até pode nos deprimir. Saber que Deus está tomando conta, e que nada nos acontece, senão sob sua autorização. E quando Ele autoriza, o que nos cabe é nos submeter, o tempo que Deus determinar, porque Deus tem a sua hora de agir. Creia nisso e viva segundo essa verdade, porque ela é libertadora, ela é consoladora, e ela nos fortalece para encarar
tudo e todas as coisas. Eu peço a você que abaixe a sua cabeça, ore e agradeça a Deus por essa certeza de que você lhe pertence e de que a hora, o momento de Deus para a sua vida, quando chegar, Deus fará toda a sua vontade na sua vida. Ore a Deus nesse momento.